Olá, caro aluno, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar continuidade na nossa aula 3 ao nosso assunto de análise imediata. Então eu, professor Leonardo, vou lhe ajudar a entender um pouco mais sobre a separação de substâncias e os meandros que envolvem todo esse assunto. E aí eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sininho, deixe um comentário para que a gente sempre consiga melhorar o nosso canal, ok? Então, na semana anterior, nós estávamos falando sobre os métodos de separação de substâncias, a análise imediata, mas a gente falou especificamente sobre misturas heterogêneas. Hoje, nós vamos continuar falando sobre análise imediata, porém com misturas homogêneas. E nós vamos começar falando sobre misturas homogêneas de sólido com líquido. Quando você tem a mistura homogênea de um sólido com um líquido, você pode fazer uma evaporação, daí o líquido vai embora e você obtém somente o sólido. Porém, de acordo com como se queira, eu não posso meramente evaporar. Por quê? Porque quando eu faço uma evaporação, eu perco aquele solvente. E se aquele solvente for uma estrutura nociva ao meio ambiente, que eu não possa simplesmente evaporar, ou então, se aquele solvente for uma estrutura extremamente cara, for uma substância cara, eu preciso sempre reter novamente, reciclar. E aí a gente vai falar da destilação simples. Na destilação simples, você vai ter os componentes da mistura dentro de um balão com saída lateral, que também é chamado de balão de destilação. Esse balão está acoplado a ele um termômetro, para que você consiga fazer a leitura de qual é o componente que está sendo evaporado. Você vai fazer isso observando o ponto de fusão, óbvio, ponto de ebulição, óbvio. Você sabe que o ponto de ebulição ele é uma característica específica da matéria. Então, de acordo com o ponto de ebulição, você consegue dizer mais ou menos qual é a matéria, qual é a substância que está sendo evaporada ali. Ligado ainda ao balão de destilação, você tem o condensador. O condensador é a estrutura onde vai haver, obviamente, a condensação, que é a passagem do estado vapor para o estado líquido novamente. Leonardo, e como é que isso acontece? Observa aí no desenho, na figura, que você tem uma entrada e uma saída de água. Por que você tem isso? Por que você precisa ter esse fluxo? Esse fluxo de água ele é um fluxo externo. Essa água é uma água fria, onde vai haver a troca de calor com o vapor. Daí ele consegue condensar. E aí, observa bem o detalhe, observa bem. Se você olha, lá no final, você tem um recipiente coletor, que vai ser o recipiente que vai pegar o destilado. Ok? Então, galerinha, a destilação fracionada ela é basicamente neste sentido. Separação de misturas homogêneas de sólido com líquido. Por que de sólido com líquido? Porque você garante que a diferença no ponto de ebulição é extremamente grande. Ou seja, você garante que o solvente vai evaporar primeiro. Ok? Se a gente fala de mistura de líquidos, daí a gente já vai precisar mudar um pouquinho a destilação. A gente vai precisar acrescentar um detalhe, que é o que? A coluna de fracionamento. Para que serve a coluna de fracionamento? Ela é uma barreira mecânica que serve para que o vapor que ainda não está no ponto de ebulição toque nessa barreira e volte para o recipiente que está sendo aquecido. Ok? Então, a coluna de destilação ela serve meramente como uma barreira mecânica. Aquela substância que já está no ponto de ebulição, ela consegue vencer essa barreira mecânica, daí ela chega no condensador, condensa e será coletada ao final. Aquela que não está ainda, mas evaporou, ela condensa de volta. Ok?
A destilação fracionada ela é largamente utilizada na produção de derivados do petróleo, na separação dos componentes do petróleo. Você sabe que o petróleo ele é uma mistura, óbvio, fóssil, obtida a partir da fossilização, né? Onde você tem inúmeros componentes ali dentro. E aí, esses componentes, vamos observar aí a coluna de fracionamento com um pouquinho mais de detalhes, mas na base você tem o aquecimento, e daí mais no topo você tem as substâncias gasosas. É óbvio que você sabe, que você imagina, que quanto mais distante estiver da fonte de calor, mais frio será. Consequentemente, aquilo que vai ser obtido lá no topo da coluna de destilação, da coluna de fracionamento, serão gases. Em contrapartida, aquilo que for obtido mais na base da coluna de fracionamento é aquilo que, mesmo aquecendo, eu não consigo mais separar nada. Já é um produto mais espesso, ok? Daí você observa aí as grandes diferenças nos produtos obtidos a partir da destilação do petróleo. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre as vidrarias de laboratório. E nós vamos começar com o tubo de ensaio. O tubo de ensaio, pessoal, ele normalmente é um equipamento, é uma vidraria que tem em grande quantidade dentro de um laboratório. Por quê? Porque ele serve para você fazer pequenos testes, pequenas misturas, e observar a evidência de uma reação, e observar a formação de um gás, ok? Então, aí nós temos o nosso tubo de ensaio, obviamente com a sua estante. O becker. O becker é o caneco da química. Ou seja, dentro desse recipiente você vai fazer misturas, diluições, dissoluções, óbvio, quando você não precisa ter uma especificidade no volume. Tendo em vista que o becker ele não é um equipamento de precisão, ele é um equipamento de aproximação. Ok? Quando se fala de balão de fundo chato, o balão de fundo chato ele pode ser um dos equipamentos utilizados lá na destilação fracionada. Pode ser ou na destilação simples. Pode ser o balão de fundo chato ou o balão de fundo redondo. E aí, ou então um terceiro equipamento, que é o balão com saída lateral. O Kitasato. O Kitasato ele é um equipamento das paredes extremamente espessas, onde você vai fazer a filtração a vácuo. Na filtração a vácuo você reduz a pressão. Daí o equipamento tem que resistir a essa diminuição na pressão. Por isso se usa o Kitasato. Balão de fundo redondo, como eu falei, junto com o balão de fundo chato, pode ser utilizado na destilação. Balão volumétrico, agora sim, o balão volumétrico ele é um equipamento de extrema precisão. Equipamentos de precisão dentro de um laboratório, eles jamais podem ser aquecidos. Por quê? Porque se ele for aquecido, ele perde a precisão dele. E aí, ele perdendo a precisão, o equipamento ele fica inutilizado, porque você não consegue mais ter certeza do volume dele. Leonardo, mas como assim? Entenda. Quando um equipamento aquece, ele vai dilatar, isso é natural. Quando ele resfria, ele vai contrair, isso é natural. Só que você não garante que essa dilatação foi na mesma quantidade da contração. Você não tem como garantir isso. Então ele perde a aferição dele. Ok? Erlenmeyer. O Erlenmeyer é um equipamento de aproximação. Ele não tem um volume pré-definido. Ele normalmente é utilizado nas titulações, que é um tipo de mistura de soluções de soluto diferente com reação química, que você vai determinar a concentração de um analito, de uma substância de concentração desconhecida, a partir de uma solução de concentração conhecida e volume conhecido.
Pipeta graduada. A pipeta graduada também é um equipamento volumétrico. Também é um equipamento de precisão. Não pode ser aquecido. A pipeta volumétrica também é um equipamento preciso. Observa que a diferença entre a pipeta graduada e a pipeta volumétrica, na pipeta graduada você tem as graduações bem definidas. Na pipeta volumétrica não. Observa que nessa imagem você tem uma pipeta volumétrica com um determinado volume específico. Vamos imaginar que esse volume seja de 50 ml. Então você só vai conseguir transferir 50 ml com essa pipeta. Se você quiser 45, você não consegue. Diferente da pipeta graduada. Na pipeta graduada, se você tem uma pipeta de 50 ml, mas quer transferir 25 não dá. Mas enfim, você tem uma pipeta de 50 ml e quer transferir 25, você consegue, com uma mesma pipetagem, colocar 25 em um recipiente e 25 ml em outro recipiente. Porque você tem as graduações. Aí, não. Ok? A proveta também é um equipamento volumétrico. Ele tem uma certa precisão, óbvio, menor do que a pipeta. Mas ele também tem precisões. Ok? A bureta é um equipamento que, junto com o Erlenmeyer, é utilizado na titulação. Dentro da bureta vai o líquido que tem a concentração conhecida, porque aí você determina o volume exato que entrou na outra mistura e consegue, pela estequiometria, determinar a concentração do outro componente. Ok? Balão de separação, funil de separação ou funil de bromo, ele é utilizado na decantação de líquidos, onde você vai ter diferença na densidade, porém numa mistura de líquidos. O funil analítico, que é o funilzinho simples para filtração. O funil de Buchner, que junto com o Kitasato você consegue fazer a filtração a vácuo. O condensador, que a gente já falou lá na destilação simples e fracionada. E o bico de Bunsen. O bico de Bunsen, ele é o local onde você produz chama, onde você tem aquecimento. Ok? Ele seria mais ou menos o fogão da química. Então, galerinha, por hoje é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre os métodos de separação de substâncias e sobre as vidrarias de laboratório. E aí, mais uma vez, eu peço para que você se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho. Observa no final, na descrição do vídeo, o link para você fazer o download da lista de exercícios do TD, para que você consiga estudar um pouco mais sobre isso, ok? Então, pessoal, é isso. Valeu, um abraço e até a volta.